escandaloso quando a gente olha para esse trecho específico dessas propostas que abriram caminho para os ganhos que ultrapassam o limite do teto constitucional. Hoje, a gente tem o teto em 46 mil, um pouco mais do que isso, deixa eu puxar aqui, são 46.366,19 centavos, para ser bem precisa. Com esses projetos que foram aprovados, Uribe, tem servidores que podem ganhar, e é do alto escalonato ali, da nata do serviço público, pode ganhar até 70 mil, mais do que 70 mil reais. Né? É o chamado penduricalho, que é o apelido que se dá, né, para essas manobrinhas, né, que vão acontecendo, né, um puxa daqui, puxa dali, aí quando você vê, você ganha muito mais do que o seu salário. O reajuste ninguém está contestando, todo mundo tem direito a ter aumento salarial, os servidores públicos igualmente, estavam esperando por isso. O grande detalhe, a grande questão é esse extrateto, né, o valor acima do que o permitido pelo funcionalismo público, que é com base numa regra de que a cada 3 dias trabalhados, o servidor público, portanto, o funcionário, pode pedir uma folga ou uma indenização. Aí é que ele ganha esse aumento. Aí é a farra. Que aí você folga ou você ganha. Aí como muitas vezes... justiça seja feita, inclusive. Esses trabalhadores viram noite, trabalham ali naquelas votações malucas, né, que duram madrugada dentro. Aí eles trabalham, têm a folga remuneratória, não folgam e ganham esse valor. Aí tem uma justificativa, eu estava vendo, de que é para um número muito reduzido de servidores. Eu acho que 70 servidores, mas ainda assim... Abre a porteira. Ainda assim, são 70 servidores que vão ganhar quase 70 mil reais, se a gente for levar em consideração o percentual total, né, permitido. O problema é que abre a porteira, os servidores públicos trabalham bastante no Congresso Nacional, mas trabalham bastante terça, quarta e quinta. Segunda e sexta você não tem uma grande hora para esse tipo de pagamento. Então, a gente não está falando de uma escala 6x1 de funcionários do Congresso Nacional. A gente está falando de uma escala, eventualmente, de 4x3. 4 descansos, mais ou menos, porque segunda e sexta alguns deles trabalham, e 3 dias de trabalho massacrante de fato. Outra coisa... Você também teve outros problemas, você teve reestruturação de carreira, você teve Instituto Federal, que vai... Entrou tudo. Entrou tudo, abriu a porteira. Já estava dentro do orçamento, sim, mas é preciso explicar para a população. É realmente importante investir nisso nesse momento? Por quê? Por qual razão? A Tabata Amaral, uma das deputadas que se colocou contra a proposta, ela reclamou. Porque foi votada uma urgência que permitiu que o projeto, aliás, né, como acontece quando eles querem esconder da população. Vota a urgência, aí passa. Geralmente é de madrugada, ontem foi à tarde, até a luz do dia. Aí passa a proposta sem muito debate, que é até uma maneira de driblar a atenção do eleitor. E vai ver, vamos ver o que vai dar. A repercussão está muito negativa e o Planalto está monitorando isso nas redes sociais. E aí ficam 2 pontos. Planalto que concordou, governo que votou, que orientou pela votação. É esse o ponto. Agora entender exatamente se Fernando Haddad deu aval ou não, como diz o Congresso Nacional, a gente já a essa proposta. Até agora o ministro não falou nada, a gente está esperando o ministro. Ministro e auxiliares, Ministro e auxiliares. Segundo ponto importante, cadê o discurso do ajuste fiscal? Não tem um projeto lá dos supersalários, que não votam nunca, Davi Alcolumbre sentou em cima? Cadê o ajuste fiscal? Cadê o Congresso Nacional cobrando do governo federal que faça ajuste fiscal? O Congresso Nacional não faz a lição de casa. Então, assim, não é exemplo. Não dá para cobrar uma coisa que você não cumpre. Então, é importante que o Congresso Nacional dê algum tipo de explicação para essa barbárie que foi aprovada ontem. Vamos falar um pouco de reação também, já tentando antever, Uribe, qual vai ser a posição do Planalto. O negócio ficou meio nebuloso, o presidente está medindo ainda a reação das ruas. Ainda a reação das redes, né? Mas que a gente sabe que pode ganhar as ruas também, a depender se o assunto vai continuar reverberando. O presidente Lula, portanto, ainda avalia se vai sancionar ou vetar o projeto aprovado pelo Congresso Nacional, que aumenta esses salários dos servidores e cria esses mecanismos que podem ultrapassar o teto constitucional, conhecidos como penduricalhos. O Palácio do Planalto deve, portanto, medir a reação da população após a votação de ontem. A preocupação
com o impacto da aprovação na imagem do governo diante do apoio do PT e de partidos de esquerda ao projeto. A decisão sobre veto ou sanção é aguardada nos próximos dias e pode ter efeito sobre a relação entre executivo e legislativo. A gente abriu a edição falando que o Lula busca uma reaproximação com a cúpula do legislativo, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, e vice-versa. Mas esse já é um ponto conflitante, que pode azedar a relação a depender do comportamento que terá o presidente da República. Parlamentares da base de Lula no Congresso me dizem que a tendência hoje é pela sanção do projeto, especialmente porque já havia um acordo firmado, a Isabel Mega trouxe isso mais cedo, com líderes da base e a cúpula da Câmara antes da votação. Hugo Mota chegou a reiterar isso ontem em plenário. O cálculo do governo envolve ainda pesar o momento da relação com o Congresso Nacional. O ano de 26 começou com um alinhamento entre o Planalto e as duas casas e vetar o texto seria, portanto, abrir um flanco de disputa com o Legislativo exatamente no momento em que há uma tentativa de convergência entre Lula, líderes da base e os presidentes das duas casas. Deixa eu colocar a minha parceira de apuração, Isabel Mega, para ela dar continuidade ao assunto. Mega, puxando também pelo que você trouxe mais cedo, você falou que a gente começou a apuração dali, né? Tentando entender esse tal acordo mencionado ontem em plenário pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, alertando inclusive os parlamentares que votassem contra, que eles iam se arrepender, algo nesse sentido, né? Precisavam estar atentos. Tem que se explicar, né? Se explicar, obrigada, Isabel Mega, para não ser injusta também com ninguém aqui no nosso jornal. Iam ter que se explicar porque havia feito um acordo a portas fechadas com os líderes. Mega, a gente começou a apuração daí, foi para o Palácio do Planalto, passou pelos líderes da base, os líderes assumindo que houve sim um acordo e que o governo está a par do que ia ser votado. Agora, a gente sabe que quando há reação da população, o presidente Lula, em ano eleitoral, sobretudo, pode mudar de postura. E aí ele vai ou comprar uma briga com o Legislativo e sinalizar positivamente para sua base eleitoral, portanto, dizendo, sou contra esse tipo de projeto, até, né, para o mercado financeiro, que cobra dele uma postura mais enfática sobre responsabilidade fiscal, ou ele vai junto com o Congresso e espera amainar a situação, a população deixar um pouco de falar sobre isso, né? Tem essa aposta também, o que eu acho difícil, até diante da reação, Isabel, de deputados, tudo bem, dissidentes, não foi a maioria, mas deputados que foram às redes para se colocar. Tem deputado de oposição, Kim Kataguiri, tem deputado da própria base, Tabata Amaral, deputados que têm uma penetração muito forte nas redes e no eleitor, tanto de oposição quanto da base. Podem trazer essa atenção, fazer um chamamento aos eleitores para estarem atentos ao que foi aprovado ontem. Afinal de contas, é tudo sobre o nosso dinheiro, Isabel Mega. Exatamente. Várias e várias camadas, né? Tentar objetivamente acrescentar algumas a todas essas que vocês já trouxeram para a gente. Primeiro, um tom muito defensivo do Congresso Nacional em relação a isso, dizendo que houve acordo, dizendo que servidores de outros poderes tiveram esses aumentos e os do Legislativo ainda não, que está tudo dentro do orçamento, então já estava previsto, não vai ter um gasto extra. Segundo, os parlamentares quiseram fazer acenos para aqueles que estão ali na retaguarda a todo momento, que dão sustentação técnica ao mandato deles. Isso é importante da gente frisar. São aqueles servidores que estão o tempo todo amparando os parlamentares em todo tipo de discussão que acontece no Congresso Nacional, e a gente sabe o quanto esse trabalho é muito valioso para os parlamentares e para a gente também, porque normalmente são essas camadas abaixo dos parlamentares que costumam nos ajudar muito tecnicamente. Então, essa ampla maioria que houve, alguns parlamentares fizeram questão de computar seu voto contrário e dar algum tipo de justificativa, mas foi uma aprovação massiva e muito ágil nas duas casas. Matheus Teixeira foi compilar isso, vai trazer aqui em algum momento no bastidores, então vou deixar para ele trazer essa minúcia, porque isso é muito revelador do quanto houve uma vontade política também do Congresso Nacional em agilizar com isso.
E aí, eles afirmam o seguinte, teve um acordo com o governo sabia. Do governo, o que a gente ouve são diferentes versões. Primeiro ponto, é muito fácil falar que teve acordo, a gente estava com a energia totalmente focada na medida provisória do gás do povo, que Gabriela Vera estava trazendo informação para a gente agora, aprovaram um dia na Câmara, no dia seguinte no Senado, enquanto isso, resolveram tocar essa discussão também de acenos ao próprio legislativo com esses aumentos aos servidores. E o outro ponto é pensar no cálculo que o presidente Lula tem que fazer daqui para frente. Por quê? Está justamente nesse momento de reaproximação com o Congresso Nacional. Vetar algo que foi acordado pelos líderes só vai gerar um desgaste. Então, ou o caminho é para comprar o desgaste, sendo que nesse momento não é interessante, ou o caminho é para tentar fazer isso parcialmente, que é uma versão também que Tainá trouxe apuração para a gente, que é importante, né? De talvez não vetar tudo, mas vetar a parte dos penduricalhos, que são justamente o que conferiria esse extrateto. Agora, por que isso fica com um pouco de escárnio? Porque quando a gente... isso faz com que a gente olhe para esses altos salários e vê o quanto é uma realidade muito discrepante com o restante do país. Se a gente for fazer a comparação entre o salário médio do brasileiro e esses salários altíssimos, é um abismo que há entre essas duas remunerações e é uma camada do serviço público que pode ganhar com esses penduricalhos todos mais salário, um salário mais alto do que o dos próprios parlamentares. Então, por que é extrateto? O teto já é 46 mil. Alguns penduricalhos podem chegar a mais de 70 mil reais no total. Então, é algo que é muito revelador sobre essa diferença de renda nesse nosso Brasilzão das desigualdades. E é isso que pesa muito num cálculo que vem de pressão da sociedade, quando essa pauta vai para a casa das pessoas e as pessoas pensam, olha lá, que super salário, o governo não vai fazer nada. É esse cálculo que tem que pesar, ao mesmo momento em que o governo está aí nessa linha de convergência, sendo para cá, sendo para lá, com o Hugo Mota, com o Davi Alcolumbre, uma imagem de um 2026 que começa com alinhamento, com uma aproximação, porque tem conversas políticas acontecendo também por trás de todas essas relações. Aí vai ter jantar hoje do presidente Lula na Granja, churrasco com os líderes, com o Hugo Mota, vão tratar de política, vão tratar de pautas do Congresso. Então, é esse o contexto todo que está por trás dessa avaliação que o Palácio do Planalto vai fazer. Então, é por isso que tem gente mais cautelosa que fala o seguinte, olha, ainda estão avaliando, mas é muito fácil levantar o contexto de que houve um acordo no momento em que a gente não vê necessariamente que teve uma digital do governo, só que os parlamentares do governo também votaram favoravelmente a isso. É daí que vem essa interpretação de que tudo saiu muito bem acertado da reunião de líderes, sobretudo depois que o próprio Hugo Mota, né, Tainá, você lembrou bem, ele próprio fala para os parlamentares que quem fosse contrário àquilo ali ia ter que dar explicações, porque teve um consenso sobre isso antes deles entrarem em plenário.